Bom, vamos lá, pessoal. Vou fazer uma explicaçãozinha aqui para vocês a respeito do que está movimentando o mercado hoje em dia, tá? Por que eu vou dar essa explicação aqui primeiro para depois a gente entrar aqui na forma como nós vamos operar? Porque é isso que está influenciando e está mandando no nosso gráfico hoje, beleza? Então, primeira coisa, todos sabem, né? A gente opera Price Action e os fundamentos, a base do que está movimentando o nosso gráfico hoje em dia são as influências de fora. É a famosa análise fundamentalista, os fundamentos que movimentam o nosso gráfico. Por isso que eu passei lá o videozinho das notícias, investing, portfólio, trader timer zone e essas coisas tudo aí. Voltando, a gente sabe, né, que a gente está numa época aí que está com a pandemia e o tal do Covid. O que aconteceu com todos os gráficos, com desemprego, com a venda a varejo, que é a venda para o consumidor final? O que aconteceu? Tudo desvalorizou. Quem vendia não vende mais, quem tinha emprego não tem mais, tudo decaiu, tudo saiu fora da sua normalidade, tudo. Mas e aí, o que aconteceria assim se houvesse hoje uma notícia de que existe uma vacina? Isso vai trazer otimismo para o mercado. Por que eu estou falando isso? Bom, a gente sempre vai operar, sempre, tá? Sempre. Grave essa palavra, sempre. A gente sempre vai operar para a continuidade, tá? Continuidade ou reversão do gráfico. Tá, gente? O que isso tem a ver? Presta atenção. Aqui está uma desvalorização e aqui está o otimismo. O otimismo a gente pode falar que é uma valorização do mercado? Claro. Porque se você está otimista, você pode ir lá e fazer uma aplicação. Colocar o seu dinheiro no mercado novamente. Tá. Ou seja, a continuidade e reversão do mercado. Como que funciona isso tudo aqui? Bom, indo aqui para o nosso gráficozinho aqui que eu acabei de montar. Nós operamos sempre para que o gráfico vai continuar na sua tendência ou que ele vai bater em um suporte e vai retornar, ou uma resistência, porque poderia também estar vindo daqui, tá? Ou bater em uma resistência e retornar. Os nossos posicionamentos eles têm que ser de acordo com quem movimenta o gráfico. Quem movimenta o gráfico hoje em dia são os grandes bancos. Tá aqui, ó, 71% do gráfico, quem movimenta são os grandes bancos. 71% do dinheiro aplicado dentro do mercado de Forex, que é o mercado de troca cambial, 71% são os grandes bancos, tá? E apenas 29% é o mercado de Forex, que são os pequenos investidores que operam ali com 50 mil dólares, 100 mil dólares, tá? Então, o que acontece? Nós temos que estar jogando nesse time aqui, ó, nesse time aqui dos 71% de quem está movimentando o gráfico. Ou seja, normalmente, tá? Os grandes bancos eles trabalham com essa opção aqui, ó, com essa possibilidade de position trade. Como assim? O mercado ele está vindo de uma queda e o próprio banco ele faz umas marcações de entrada. Exemplo, se o mercado bater aqui, nós entraremos contrário. É mais ou menos isso. É como se fosse uma entrada de operação agendada. Como se fosse isso, tá? Eles marcam a posição que eles querem entrar e bateu na marcação deles, automaticamente eles entram. É como se eles fizessem um agendamento mesmo da operação. E eles fazem esse position deles com base nos suportes e resistências de 1 hora. Tá? Por isso que eu marco o meu gráfico em 1 hora. Deixa eu só trocar de caneta aqui, que essa caneta não está riscando nada. De 1 hora, beleza? Ou seja, o gráfico desceu, automaticamente os grandes bancos, como eles fazem a marcação deles em 1 hora, automaticamente os grandes bancos eles já pegariam uma operação aqui, tá? Uma operação de movimento contrário, tá? Suporte, resistência, sempre movimento contrário. Ou com base nesses parâmetros aqui de otimismo
ou de desvalorização, que hoje em dia, se você pode pegar qualquer gráfico, desafio vocês aí, peguem qualquer gráfico aí e coloquem a longo prazo, de fevereiro para cá, desde quando foi descoberta a pandemia, qual é o gráfico que está subindo? Pode pegar qualquer um dentro de opções binárias ali para você olhar qual é o gráfico que está com tendência de alta. Não tem, tá? Por quê? Porque o mundo está vendo que o mercado está em crescente desvalorização, beleza? Então, o mercado ele sempre vai operar nessas zonas de reversão do movimento. Eu acabei de conversar com vocês, tá? Reversão do movimento. Então, como que a gente vai operar? Ou nós iremos operar a favor do movimento, porque o Forex também tem as análises deles. Ou seja, se o Forex ele está vendo uma desvalorização, por que o Forex vai entrar igual os grandes bancos? Para bater num suporte, numa resistência e retornar. Ou seja, nós que exercemos 0% de influência dentro do gráfico, nós temos que pensar igual o Forex. E os operadores de Forex que se virem para pensar igual os grandes bancos. Beleza? Ou seja, nós temos que estar caminhando sempre juntos com o mercado de Forex, porque o mercado de Forex é que é o nosso gráfico. O nosso gráfico é um espelhamento do mercado do Forex. Ou seja, como nós exercemos 0% de influência em cima do gráfico, nós temos que entrar dentro dos 29%. Porém, nós temos que ganhar junto com os grandes bancos. Ou seja, se o grande banco, obviamente que 71% tem muito mais força do que os 29%. Se um grande banco deu uma entrada aqui de reversão, isso daqui vai ser uma segurada de preço. Isso daqui com certeza vai virar uma zona de trava, vai virar aquela briguinha chata lá de lateralização. E se o mercado ainda tiver com uma alta desvalorização, ele vai jogar a gente para baixo e no movimento de correção nós iremos pegar aqui para baixo, beleza? Ou seja, tem duas opções, ou nós jogamos num suporte, né, ou numa resistência, se o mercado estiver vindo de baixo para cima, bater e descer, ou a gente vai operar na reversão do gráfico. Ou a gente opera na reversão do gráfico, ou a gente opera na continuidade do gráfico com um movimento de correção chamado pullback. Beleza? Vou continuar em outro vídeo, calma aí. Bom, pessoal, falar aqui um pouquinho agora para vocês a respeito da influência que a gente não oferece aos gráficos, tá? O que acontece? Opções binárias, o gráfico de opções binárias é um gráfico que é o espelhamento do Forex, beleza? O gráfico de Forex é o gráfico do MT4, né? Existem algumas corretoras aí, tem o IC Market, tem várias, mas é o gráfico do MT4, tá? Opções binárias, a gente é um gráfico, é um espelhamento do Forex, e a gente recebe a influência desse gráfico. A gente é influenciado, mas a gente não influencia. Pode ter 200 milhões de pessoas operando em opções binárias no momento, mas a gente não vai influenciar em nada o mercado financeiro. A gente vai ser totalmente influenciado. Beleza? Isso operando no mercado normal. Tranquilo? Normal. Vou deixar isso aqui para outro momento. Operando no mercado normal. Vou falar aqui uma curiosidade aqui para vocês verem a respeito da desvalorização que está tendo no mercado atual. Esse ano a gente teve um recorde de desemprego desde a Grande Depressão, que foi na Segunda Guerra Mundial, em torno de 1929 e 1930. Tá? 90 anos que a gente não tinha uma taxa de desemprego tão alta, tá? Vista antes no mercado financeiro, porque isso influencia altamente os grandes bancos, as pessoas deixam de pagar, as pessoas pegam mais empréstimo e por aí vai. Beleza? Pronto, era isso aqui que eu tinha para falar dessa primeira parte. Agora a gente vai voltar para a parte do price action aqui, parte de continuidade e reversão. Tranquilo? Bom, como que nós iremos operar? Nós iremos operar sempre na continuidade ou reversão do gráfico. Como assim, Jean? Bom, reversão é aquela velha história de bater uma resistência, entrar vendido, bater um suporte, entrar comprado e por aí vai, tá? Mas como assim, Jean? É assim simples? Não. Eu já passei os padrões para vocês, alguns padrões de candle, e agora eu vou explicar mais um padrão de candle. A grosso modo, é isso. A grosso modo, tá? Sem muito o que falar, seria isso. Bateu numa resistência, entra vendido, bateu num suporte, entra comprado e por aí vai, tá? Porém, existem alguns padrões, tá?
que são os padrões de reversão, e tem os padrões que são os padrões de continuidade. Existe um padrão que eu gosto muito, tá? Que é o chamado engolfo, beleza? Ele é, para mim, é um dos padrões mais assertivos que tem dentro do mercado financeiro. Em que consiste aí o engolfo? Exemplo, eu vou pegar esse exemplo aqui. O mercado está vindo numa alta, né? E neste momento aqui, ele bateu na resistência, né? E essa próxima vela, ela ocupou mais de 50% da vela anterior. Ela ultrapassou mais de 50% da vela anterior. Quando acontece este tipo de padrão aqui, nós chamamos ele de engolfo de baixa. Ele engolfou, tá? A vela anterior. Ele engoliu a vela anterior, beleza? E ocupou mais do que 50% da vela anterior. Nesse caso aqui, ó, que eu dei o exemplo, ele engoliu foi duas velas anteriores, beleza? Então, o que eu posso fazer nesse caso? Para mim, neste caso aqui, ele já confirmou uma tendência de reversão, tá? Para mim, Jean Carlos. Porém, eu não pego aqui para 1 minuto, tá? Eu não pego. Eu pegaria aqui para 2 minutos a 5 minutos. Eu sempre pegaria aqui para um prazo um pouco maior, para dar tempo do gráfico descer, se ele pensar em acertar lá de novo, ou descer novamente, entendeu? Para dar tempo do gráfico se movimentar, beleza? Então eu pregaria aqui, no caso, numa operação de 5 minutos, tranquilo? Tanto aqui quanto no outro caso. Esse caso aqui é um caso de pullback. O que funciona o pullback? O pullback, ele é nada mais, nada menos do que o movimento de correção do preço. Exemplo, o mercado está numa alta, rompeu uma resistência, e aí o que o mercado tende a fazer? Ele tende a corrigir o preço e voltar para a sua zona. Ou seja, aqui tem um suporte, né, uma resistência, o mercado está vindo em uma alta, o mercado veio em uma alta e ele bateu em um ponto que ele decidiu voltar, tentou corrigir, tentou voltar para dentro do canal. Essa tentativa de volta para o canal aqui é o que nós conhecemos como pullback. Neste ponto aqui que ele bate, a gente entraria para uma alta, tá? Confirmando o movimento de pullback. Ou seja, o pullback ele é este movimento aqui de correção, tá? Parecido com o N, ele no momento ele rompe, tá? Ele rompe, retorna para a região, ele bate na região e nós entramos para a posição para seguir, né, para continuar a tendência que ele está vindo. Quando que a gente vai operar suporte e resistência, né, reversão, ou quando a gente vai operar o pullback, que é a continuidade da tendência? A gente vai operar da seguinte forma: quando o gráfico ele vem com muita força, ele tá vindo aqui, ó, muita força, tá vendo? Muita força, muita vela verde, beleza. Muita vela verde, a gente aguarda o rompimento. Espera o rompimento, espera romper e opera no pullback, no movimento de correção do preço. Se ele tá vindo, né, com força, velona, tá? Velona. E ele vem perdendo a força até bater aqui. Esses movimentos aqui de força, até mesmo um martelinho ali, ou alguma coisa do tipo, ele vem perdendo força, aí sim a gente entra ou espera um engolfo, tá? Ou a gente opera para reversão do movimento, beleza? Então é isso daí. Se o mercado está com força, a gente opera aguardando o pullback, aguardando a continuidade da tendência, e se o mercado vem perdendo força, a gente opera a reversão do gráfico.
isso daqui também pode ser analisado com aquela força lá que eu expliquei para vocês. A zona onde os grandes players se posicionam, então isso daqui pode vir já fazendo com que o gráfico perca força e a gente consiga operar uma reversão ou também a gente consiga operar uma continuidade de movimento, tá? Uma continuidade de tendência. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Bora para a próxima.